Olá, seja muito bem-vinda. A gente tem uma live hoje falando sobre... Olá! A nossa live de hoje... Oi, Rose! Oi, Dani! A nossa live de hoje vai falar sobre as 3 atitudes que enfraquecem os relacionamentos. Eu vou botar aqui o nome da live, 3 atitudes que enfraquecem as relações. Deixa eu botar aqui, gente. Quem gostou nada, quem gostar encaminha para os amigos. Sejam bem-vindas. Olá, Bia. Gente, tudo que a gente deseja é ter relações saudáveis e que possa desenvolver o crescimento mútuo. Mas, na verdade, o que acontece? Acontece ao contrário. A gente acaba tendo relações que são pesadas e que acabam tendo uma distorção. E essa distorção faz com que a gente apresente atitudes, comportamentos. E hoje a gente vai falar sobre 3 atitudes que afetam profundamente as nossas relações. Essas 3 atitudes, gente, elas não são só para relações afetivas, elas são para relações familiares, relações profissionais. Tu pode discorrer em qualquer cenário, em qualquer contexto que tu esteja. Então, o meu convite hoje é que tu passe a olhar qual é as tuas atitudes, quais são os teus comportamentos, tá? Referente a essas atitudes. Oi, Aline, sejam bem-vindas. Então, assim, por que a gente não consegue ser feliz nos nossos relacionamentos? Por que as relações não são mais fáceis? Porque em algum tempo, em algum momento, nós fomos feridos. E essa ferida cria uma máscara. E essa máscara vai fazer com que a gente tenha atitudes, formas, pensamentos adequados àquela ferida. Então, quais são essas três atitudes que enfraquecem o amor e as relações? A primeira é estar sempre na defensiva. Coloca aí pra mim se nas tuas relações tu tá sempre na defensiva, tá? Se tu tá sempre racionalizando para dar a resposta, tá? Essa é a número 1. O segundo é a crítica e o julgamento, tá? A crítica e o julgamento nos faz entrar numa posição de frustração e principalmente de ressentimento. Tá, eu também. E a segunda, gente, e isso foi uma coisa que eu custei para curar em mim, tá? E que eu trouxe ela dobradinha, que é a indiferença, tá? E o desprezo. E é sobre isso, gente, que a gente vai conversar hoje. Então, o que eu quero que tu identifique? Qual é o teu padrão de atitude nas tuas relações? Como assim, Lise? Não te faz de boba. É o que eu tô falando agora. Tu fica na defensiva, tu tá sempre se protegendo, ou tu tá, que na verdade nada mais é que estar no ataque. A segunda, tu tá sempre criticando e julgando e achando que poderia ser diferente, tá? E a terceira é a indiferença e o desprezo. Coloquei junto porque elas é uma linha muito tênue entre as duas. E qual é a frequência que tu vive isso nas tuas relações, tá? Lise, eu percebo isso esporadicamente. Hoje tu vai entender por que tu age assim. Eu preciso que tu saia daqui entendendo por que tu age assim e tu vai sair daqui com uma solução. Como deixar as minhas relações mais leves. Vamos combinar isso? E aí, eu queria trazer, gente, um poema
de um livro que eu achei que é extraordinário, que vai abrir o nosso movimento. É da Virginia Satir, tá? Oi, Bia! Adoro que és objetiva. Sou mesmo! Esse livro, tá, gente? Ele tá sendo base, tá? É o Contato, da Virginia Satir. E ela traz um movimento muito profundo que é assim, ó. O que estou apresentando tem um pano de fundo, a experiência humana universal. Nascemos pequenos de um homem e de uma mulher. Entre o dia em que nascemos e o dia de hoje, grava o dia de hoje, nós acumulamos uma vasta experiência. Vasta experiência que chamamos de passado. De certa maneira, tudo o que você fez até agora, tá? Se ainda estiver entre nós, quer dizer, se tu não partiu dessa para uma melhor, tá? Funcionou. E novamente, a pergunta é: quanto isso lhe custou? E se o preço não poderia ser menor? Então, gente, quando a gente olha para as nossas atitudes referentes às nossas relações, eu tenho que saber o quanto as minhas atitudes me custaram e, principalmente, qual foi o preço que eu paguei. E hoje, olhando para as tuas relações, tu pode me dizer o quê? O quanto elas te fortalecem ou o quanto elas te enfraquecem. E aí tem uma frase que vai nos ajudar a nortear esse nosso fortalecimento ou esse nosso enfraquecimento. Eu tô na fase, gente, do mentiolato, tu entendeu? Lascou e doeu, mas é pra curar, tá? Então eu tô bem selvagem essa semana. A gente tá no segundo encontro do Mai e assim, ó, é mentiolato na pele mesmo. Essa frase que eu vou trazer é a seguinte, é do Gran. Ele diz assim: uma história não tem começo e nem fim. Arbitrariamente, escolhe-se o momento da experiência para olhar para trás ou para olhar para frente. Então, essa vasta experiência que eu recebi, eu posso escolher viver as minhas experiências no presente agora, tá? Com a bagagem do passado, ou eu posso escolher viver as minhas experiências com base no que vai vir. Então, a forma como eu vou olhar os meus aprendizados vão transformar as minhas relações e principalmente as atitudes que eu tenho nas minhas relações. Então, gente, a história, a decisão de olhar para a minha história é que vai definir o quanto eu vou me fortalecer e crescer nas relações ou o quanto eu vou enfraquecer. Hoje, as tuas relações, elas te fortalecem ou elas te enfraquecem? Quais são as situações que tu vive hoje que te enfraquecem? E aí a gente pode olhar quais são as situações, Lise. É a relação familiar, é a relação afetiva, é a relação profissional, é o vínculo de mãe e filha. Então, essa live hoje, a gente tem a oportunidade de falar a verdade. Uma verdade interior, é a nossa verdade. O meu convite hoje com esse livro da Virginia Satir é te ensinar as 5 verdades do ser, que são os 5 poderes, oi Carol, que nos fazem entender as nossas relações. Então, o que é numa relação que te fortalece? Coloca para mim, porque a gente vai entender hoje
o que tá atrás das relações que nos enfraquecem. Ficar na defensiva nos enfraquece. Criticar, julgar, acusar e destacar a falha do outro também nos enfraquece. E além disso, para que serve? Serve para aumentar a tensão, serve para aumentar o estresse, dar uma pequena liberada. Mas a gente vai fazer um movimento de acumulação. E quando a gente vive a defensiva, a crítica, a indiferença ou o desprezo, gente, com todo tipo de relação que nós temos, a gente perde o vínculo e a razão daquilo que nos uniu. Então, por exemplo, uma filha que não consegue mais falar com seu pai. Ela tem medo dele, tá? Porque ele é extremamente crítico e agressivo com as decisões que ela toma. Quais são as decisões que ela toma? A decisão de definir o seu próprio destino profissional, o seu próprio destino afetivo. É quando ela começa a ter uma autonomia. E esse pai não compreende que essa filha não é mais uma menina. Ela cresceu. E aí ela vai para um atendimento ou de constelação ou de aconselhamento, porque ela diz: eu não consigo falar. Toda vez que eu tento falar com o meu pai, ele tá no ataque, ele tá na agressividade. A gente pode ter, na crítica, a gente pode ter, gente, duas combinações dessas atitudes, tá? A primeira é, tá sempre criticando. Então, no caso, quando eu digo, eu vou namorar, digamos que tu é uma família extremamente preconceituosa e tu vai namorar um negro. E isso é uma quebra de padrão no teu sistema. E os teus pais, digamos que são racistas, eles não aceitam isso. É uma quebra de padrão. Os teus pais querem que tu faça direito. E na verdade tu quer fazer moda. As expectativas dos pais para aquilo que é a nossa realidade, a nossa experiência, vão entrar em choque. E é a partir daí que as nossas relações começam a ficar confusas. Então, quando eu tô na defensiva, eu também tô no ataque. Lembra aquela frase, a melhor defesa, não eu acho que a melhor defesa é um bom ataque. Normalmente, por que a gente ataca? A gente ataca para se defender. A gente ataca porque a gente se sente em perigo. A gente ataca porque algo ou alguém pode fazer alguma coisa que transgride aquilo que a gente acredita. Então, gente, ao mesmo tempo, quando eu ataco, percebe se quando tu ataca, tu assume a responsabilidade pelo ataque. A gente não assume, a gente responsabiliza o outro pelaquilo que ele está fazendo. A gente perde a oportunidade de encontrar uma solução em conjunto. Quem está no ataque, gente, está no desequilíbrio. E quem é que está no ataque, gente? Um exemplo, uma mãe que criou o seu filho sozinha. Então, ela acha que todos os homens são desleais, todos os homens são maus. O único que não é mau é o filho que ela cria. E ela torna um filho tão perfeito para ela que para a mulher ele vira o próximo carrasco. É o filhinho da mamãe. Então, estar na defensiva é apontar para o outro o erro dele. Estar na defensiva é viver na desconfiança. Eu preciso que tu entenda esses movimentos, porque a gente vai entender quais são as verdades que a gente está transgredindo. Porque é através dos meus comportamentos. Ah, Liz, ela é louca, ela tá sempre atacando. Eu tinha uma amiga que ela dizia assim, a gente chegava de manhã e ela dizia assim, eu dizia bom dia. E ela dizia assim, bom dia pra quem?
Cara, eu nunca esqueço isso. Ela era a criatura mais mal-humorada do mundo. Nem sempre a pessoa que tá na defensiva quer dizer que ela é ruim. Lembra, ela tem uma ferida e ela se posiciona assim para se defender. Esse é o método de defesa, mesmo que para isso, tá? Ela tenha que te atacar. E quando eu tô nessa posição, eu aponto o erro do outro. Eu não assumo a minha responsabilidade. E principalmente, eu não consigo achar a solução. Então lembra, o cara que se sente, a pessoa que se sente atacada, ela foi ferida, tá? Ela foi ferida, ela tá incomodada, ela tá desconfortável. E ela vai reagir. O outro movimento, gente, é a indiferença. Gente, eu era especialista, e talvez ainda seja, quando a gente fala, gente, da defesa, tá? É uma desordem, é um dano, tá? Alguém me causou um dano e eu preciso me defender. A gente feriu a lei sistêmica do equilíbrio. Eu tô na defensiva, tá? Porque houve um desequilíbrio. Então eu preciso me proteger. Quando eu tô na indiferença ou no desprezo, a gente vai estar na exclusão. E se tem uma pessoa que era especialista em indiferença, não em desprezo, tá, gente? A gente tem que entender a diferença disso. A indiferença, gente, é quando eu vou evitar o conflito. Eu vou me distanciar dessa pessoa. E automaticamente eu vou criar distanciamento. Então, eu me afasto, eu me distancio, mas o pior não é isso. Eu me desconecto de mim, do outro e dessa situação. E aí, gente, o buraco é muito mais embaixo. É uma exclusão? É. Então, por exemplo, pessoas que sofreram muito abuso, tá? Elas não dão conta de lidar com essa situação. E aí o que acontece? Todas as vezes que elas têm que enfrentar uma situação, elas fogem. Por quê? E aí a gente vai entrar, gente, nas 5 verdades, nas nossas 5 liberdades. Quando eu fujo de uma situação, provavelmente eu sofri algum tipo de humilhação. Eu fui abandonada, eu fui rejeitada, então eu também vou me proteger. Só que ao mesmo tempo eu faço de conta que o problema não é comigo. E aí o outro não entende. Porque se o outro tá na defensiva, tu não consegue nem brigar. E qual é a atitude? Eu era especialista nisso. Silêncio. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma resposta que é maravilhosa, tá? E que ela serve para essa situação também. Silêncio é uma resposta. Eu só tenho que cuidar se esse silêncio é uma resposta, se não é uma indiferença, gente. Tá? Porque se for uma indiferença, então isso tá no desequilíbrio, isso tá na dor, isso tá na exclusão. Outra, a passividade. Eu não vou reagir. E a outra se fecha. E a gente, quando a gente tá na indiferença, gente, a gente muda. Oi, Rose, querida. A gente muda fisicamente. Tu era aquela pessoa alegre e solta, tu faz como se o outro não existisse. Então, tu ignora o outro, tu ignora o problema. Onde que acontece isso, gente? Aí vamos para as nossas relações. As mães que excluem os homens, o pai, tá? Uma mulher que exclui o seu primeiro marido, o seu segundo marido. Ela exclui uma parte da história. Uma filha que tem uma dificuldade com o irmão ou com o pai ou com a mãe, e ela exclui, ela tira da face da terra. Por exemplo, ou tu viveu pessoas que também, na minha época, gente, o aborto era uma coisa muito condenada. Era comum, mas muito condenada, principalmente para quem era mais católico. Então, o aborto era uma coisa que acontecia e eu passei pelo aborto. E eu nunca falei para ninguém. E para mim aquilo foi uma coisa que nunca existiu. Quando eu entrei na constelação, eu olhei para aquilo. Por quê?
A indiferença é, eu fui tão machucada, a dor é tão profunda que eu não dou conta de olhar. Então, se tu tá na indiferença, olha para isso. Tem algo acontecendo muito dolorido. Eu tô te trazendo situações. E quem é que tá na diferença, né, gente? Na indiferença. São as salvadoras também, as boazinhas, tu entendeu? É quem quer manter a sua reputação. Quem me conhece, eu não falo mais, né? Mas agora a gente transformou. Se afetar a tua reputação, tu tem que começar a pensar se essa tua reputação não tá afetando a tua reação. Se tu tá deixando de agir por causa disso, tá? Faz sentido, gente? Fala pra mim se faz sentido aí. Fala comigo. O outro movimento que eu coloquei junto, gente, foi o desprezo. E o desprezo, ele é a arrogância. É onde eu imprimo sobre o outro a minha superioridade. É onde eu sou melhor que o outro. O que é melhor que o outro, Lise? Sabe aquela pessoa que tem a língua afiada? Que ela ameaça, ela é agressiva, ela insulta, tá? Ela vai desqualificar, ela vai humilhar. Então, gente, o desprezo, ele é um movimento de agressor. E é nessa parte que a gente vai começar a entender. Lembra, o cara que tá na defensiva, ele é a vítima. O cara que tá na indiferença, tá? Ele pode ser também a vítima. O cara que tá no desprezo, ele é o agressor. E a gente vai cair agora, daqui a pouquinho, nas críticas, tá? E o que isso quer dizer, Lise? Descobri que sou as três. Sim, já vou explicar. Aline, amo a Aline. Por que a Aline é as três? Porque existem triangulações e eu vou te explicar. Ontem no MAI, isso é extraordinário, uma das meninas disse assim, a Rose estava ali, ela sabe. Oi, Lise. Ela disse assim, Lise, eu quero entender, quando tu tá na salvadora e quando tu explica pra pessoa e tu te irrita com ela, porque ela não fez o que tu quer. Eu disse, porque eu sei tudo, eu tenho a razão. Ok. Tu acha que eu vou pra agressora? Gente, essas posturas que eu tô trazendo são triangulações dos nossos relacionamentos. Quando eu tô fora do meu lugar. Oi, Lotte! Quando eu tô fora do meu lugar, eu vou viver essas triangulações. Oi, Giz, tu tá aí? Então, o que acontece? Ri porque a Giz tá na mentoria do Mai, tá, gente? Tive que rir porque ontem foi muito engraçado. Quando ela disse, Lise, eu quero falar sobre isso. Porque quando eu sou a salvadora e eu digo pra pessoa fazer o que ela tem que fazer e tá certo e ela não faz, eu posso ir pra agressora? Eu disse, tu já tá indo. Porque é uma triangulação muito sutil, tá? Então, o que eu quero que tu compreenda? Que as minhas relações, elas vão me colocar na vítima, na salvadora, na agressora. E eu não tenho como identificar isso se eu não começar a perceber quais são as minhas atitudes. E quais são as minhas relações. O que é o desprezo, tá? Vamos trazer o desprezo para uma situação profissional, tá? Eu sou uma funcionária e eu tenho uma chefe. Só que essa minha chefe entra depois de mim. Só que ela tem uma hierarquia maior. Eu me acho melhor que ela. E aí, a bagunça tá feita. Eu não dou para ela a autoridade dela. E aí eu desprezo e eu excluo. Seja o ponto em comum, gente, da indiferença e do desprezo é que eu excluo o outro. A diferença da indiferença é que eu me desconecto completamente do outro. E do desprezo é que eu me sinto melhor que o outro. E tem situações, gente, a gente teve isso no maio ontem também, né? Gente, eu tô de filtro, tá? Eu sou muito pior que isso. Uma das meninas também falou assim, Lise, eu não quis tirar a máscara porque eu fiquei com vergonha, porque eu achei as pessoas feias. Isso é o desprezo, isso é arrogância, isso é ser maior que o outro.
Isso é se sentir melhor. Isso é desqualificar. E a gente faz isso sem querer, tá? E aí a gente brincou. A Giz trouxe, né? O meu cabeleireiro falou que eu não sei se é pior as pessoas sem máscara, que a gente tá enxergando a realidade, ou ver as pessoas sem filtro. Gente, se tu me ver sem filtro, tu vai ficar apavorada. Eu sou muito velhinha, tô de filtro. Liz, eu reconheço. Ó, vamos ver o que a Liz botou. Liz, eu reconheço a chefe, ela é hierarquicamente superior e eu respeito o espaço e a posição dela. Qual é o papel de agir assim? Eu sou a salvadora. Não, se tu reconhece a posição dela, só se tu tem atrito, Liz. O que a gente tá falando? Se tu tá sempre na defensiva com essa chefe, tá? Ou se tu tá sempre criticando, tá? E criticando e julgando o que ela faz. Ou se tu é indiferente, se tu despreza. A gente tem que descobrir qual é a nossa postura. A Giz falou, Rose, nós somos. Então, assim, a salvadora, gente, é a que se acha também melhor. A salvadora também tá no desprezo. Eu tô trazendo aqui coisas que foram engraçadas ontem, mas são profundas, porque é nas pequenas decisões, nessas pequenas atitudes, que a gente começa a perceber que a gente vai pro macro e vai afetando as nossas relações. E o que acontece? Se eu sou tão boa, tá? Eu desprezo o outro. Mas peraí, o que tem por trás disso, do desprezo do outro, da máscara? Os níveis de beleza na minha família eram tão altos que eu tive que mostrar a minha competência através de outra habilidade, do estudo. Mas aí eu mostrei pelo estudo. Por quê? Porque o meu pai achava que as mulheres da minha família eram feias, digamos. E a minha mãe era uma pessoa que não se cuidava. E aí eu fiquei no meio. Então, olá, Robson. Então, o que acontecia com isso? Eu tenho vergonha de mim. E aí, como é que fica? E aí, para te entender, a vergonha é o desprezo por si mesmo. A minha mãe não se arrumava. Porque ela não alcançava o nível de beleza do meu pai. E aí criou uma ruptura com o outro. E também criou nessa filha uma crueldade consigo mesma. Então eu posso estar em lealdade com a minha mãe e sentindo o que a minha mãe sentia. Então, gente, é muito mais profundo do que te dizer que, nossa, aquela mulher, ela é insuportável. Aquela mulher, oi Lau, aquela mulher, ela é arrogante. Tem algo por trás. E é isso que eu quero te explicar, tá? Faz sentido, gente? Coloca aí pra mim se tá fazendo sentido. A gente vai para o terceiro comportamento, que é as críticas, que é onde eu julgo o outro, onde eu me acho melhor que o outro, onde eu acuso, onde eu desqualifico, onde eu censuro, onde eu condeno o outro, tá? E aqui, gente, por mais doloroso que seja, aqui é o agressor, tá? Lizy, por que acontece isso? Onde é que eu vejo isso, tá? Eu vejo isso na postura de por exemplo, da chefe, da funcionária que quer tomar o lugar da chefe, tá? Ela se acha melhor, mais adequada. Eu vejo isso quando uma filha quer salvar, Rose, quando uma filha quer salvar os pais, ela é arrogante, porque só ela é competente e ela tem pena do outro, então nada do que o outro vá fazer vai ser melhor do que ela faria, tá? Quando uma mãe toma o lugar do seu pai, sabe aquele mãe que as pessoas falam? Eu fui pai e mãe. Cara, isso é terrível, tu só é mãe. E isso por quê? Porque eu passo a viver dinâmicas de agressora. E aí o que isso faz, meu Deus? Isso cria um estilo afetivo. E isso vai afetar principalmente as minhas 5 liberdades, ou as minhas 5 verdades. E eu fiz toda essa introdução porque eu preciso que tu entenda que essas atitudes, elas estão vinculadas ao que, Elise? Aos desequilíbrios das nossas relações familiares.
é onde eu tenho que me posicionar como vítima no meu sistema. Então, por exemplo, meus pais brigavam muito. E aí eu sinto... Não, minha mãe brigava muito com meu pai. E aí eu sentia pena do meu pai. E aí o que eu faço? Eu passo a proteger o meu pai. E começo a arranjar uma briga com a minha mãe. E aí o que vai acontecer com a tua vida afetiva? Tu não vai ter relacionamento. Porque tu já tem um marido, porque tu cuida do teu pai, ou como filho, ou tu toma a posição da esposa, que é o lugar da mãe, tu não vai ter relacionamento, tá? E a pessoa que tem dificuldade de tirar fotos, tem um bloqueio com a autoimagem. Bia, a dificuldade é de olhar para si, é a autoaceitação, é a rejeição, tá? A imagem tá vinculada com a mãe, é se reconhecer, tá? Então, qual é a relação que tu tem com a tua mãe, tá? Porque a autoimagem é o amor, gente, é o amor próprio. Eu não gosto daquilo que eu vejo. Então, vê dentro da tua relação quem é que tu exclui, o pai ou a mãe. E aí, qual é o lugar que tu tá aí? Da crítica. Eu não sou boa o suficiente. E isso é muito pesado, porque tu te desqualifica. Gente, se a live tá boa, manda para as pessoas, tá? E aí, o que ninguém te conta, gente? Que as raízes da minha comunicação, elas foram desenvolvidas na infância. Como assim, Lise? Sim. É através dos registros da nossa história familiar que a gente começa a se comportar. Ai, Lise, o que é isso? A gente aprende dentro da nossa família o controle, o perfeccionismo, a culpa, não falar, não errar, tá? Não confiar, tá? E aí, isso vai afetar o quê? A minha autoimagem, Bia. As 5 verdades que podem transformar as minhas relações. Lise, quais são as minhas 5 verdades? A minha capacidade de interpretar o mundo. O que isso quer dizer? É perceber o mundo. E o meu convite hoje, quando eu te trago esses 3 comportamentos, eu quero que tu olhe se tu consegue perceber quais são os teus padrões. Quais são os comportamentos que tu mais faz hoje? Como assim, Lise? Sim. Quais são? Porque é através deles que tu vai identificar. Por exemplo, se eu não... Na minha família, por exemplo, não fala pro teu pai. Quem já ouviu isso? Coloca aí pra mim. Alguém já ouviu? Não fala pro teu pai. E agora o que tu faz? Tu compra sapato, bolsa e tu não deixa que teu marido saiba. Alguém já fez isso? Eu nunca fiz. Já fiz sim. Coloca aí pra mim. Quem é que comprou, quem é que já ouviu na infância? Não fala pro teu pai. O teu pai não pode saber. Alguém já viveu isso? E aí o que eu aprendo? Eu aprendo que eu não posso falar a verdade. Eu aprendo que a minha mãe não é confiável porque minha mãe tá mentindo. E o que eu faço? Giz, tu já comprou sapato escondido? Ah, eu acho que não dá. Então, porque a Giz é solteira, às vezes a gente compra. Rose, que bênção não ter ouvido. Não tenho marido, mas respondo dos meus pais. Quando eu era criança já ouvi isso. E aí o que eu aprendo? O controle, o perfeccionismo, a culpa. Porque olha só, se eu não posso falar pro meu pai, o que eu vou sentir? Culpa. Eu tô traindo o meu pai. E aí, ela me ensina. E, gente, eu não tô culpando a mãe. A mãe aprendeu isso. Vamos pra autorresponsabilidade. Se tu ficar na defensiva, mas a minha mãe fazia isso. Tu tá atacando. Eu tô te trazendo pro adulto que é pra te perceber quais são os teus comportamentos tu agora. Lembra? Qual é o teu preço hoje? Vale a pena tu manter as tuas relações? O preço que tá te custando vale a pena? A Adri falou ali, eu escondo das minhas filhas e da minha mãe. A avó conta uma história para cada filho, para cada neto.
para não se incomodar e gera treta. Olha só, eu não posso falar. E aí vai a boazinha, aí vai a salvadora. É descobrir um espaço para pertencer. A Giz colocou ali, eu não comprei sapato escondido, mas já justifiquei com os parentes o sapato caro que comprei. Dá quase na mesma. Por quê? Porque olha só, agora senta aí, presta atenção no que eu vou falar. Não fala pro teu pai. Vai interferir na minha forma de perceber as situações. E aí vai alterar a minha forma de pensar e interpretar. Para aí, eu não posso falar pro meu pai. E aí a minha mãe diz, tu não pode contar, a minha mãe não é errada, porque eu amo a minha mãe, mas eu sinto culpa por causa do meu pai, eu perco a minha capacidade de interpretar. E a partir daí, a minha mãe vai dizer a minha forma. Eu tô usando o exemplo da mãe, gente, porque foi o que me veio agora. Ela vai definir a minha forma de sentir. E qual é a minha forma de sentir? Não confiar nas pessoas. Se a minha mãe mente pro meu pai, o outro não vai me mentir. Se a pessoa que eu mais amo tá me mentindo, o que vai acontecer? E aí isso vai afetar o que, gente? A minha forma de querer e escolher. O querer e o escolher vai definir a minha forma de dar e receber, tá? Não vale nada manter relações com base de esconder a verdade. Sempre dá treta depois. Exatamente isso. Nossa, comecei a trabalhar, eu comprava o que desejava e podia pagar. Ouvia comentários de que estava ostentando de parentes nunca. Exatamente. Deia, por isso que é assim, ó. Qual é o cenário que eu tô? E como eu posso interpretar isso? A partir disso eu vou trazer o meu pensar. E isso vai afetar o meu sentir. Aqui no teu afetou o teu sentir. Então assim, ó, quando afeta o meu sentir, vai afetar o meu querer e principalmente o meu escolher. E aí vai afetar o meu dar e receber. Eu não vou querer trocar. Eu não vou querer dar. Lembra? Minha mãe mente pro meu pai. Eu não posso confiar. E a partir daí eu levo o quê? Eu passo a ser defensiva. Eu passo a estar sempre na defensiva. Eu passo a não confiar. E o que isso vai gerar, gente? Isso vai gerar o bloqueio do meu processo criativo na vida. Vai afetar a minha abundância. Vai afetar as minhas relações. Faz sentido, gente? E aí o que vai acontecer? Quando eu nego as minhas 5 liberdades dentro das histórias familiares, o que acontece? Eu não falo, eu não me permito errar, eu viro perfeccionista, controladora e vivo cheio de culpa e de vergonha. E desconfiada da vida. Faz sentido, gente? Coloca aí pra mim, tá? Oi, Silvane! E como é que isso atrapalha as nossas relações, gente? Como é que isso atrapalha nas nossas relações? Isso atrapalha porque normalmente eu espero que o outro mude. É o outro que é o problema. E aí, se o outro é o problema, eu me coloco naquelas 3 posições. De defensiva, de crítica, de desprezo e de indiferença. Tá? E a partir daí, eu vou agindo e vou enfraquecendo as minhas relações. No início faziam me sentir com culpa, como se tivesse que ajudar a todos, mas depois passou. Lise, não consigo confiar em ninguém. Ó, tá aí, André. Entendeu? Por isso que é importante, gente, qual é as tuas atitudes? Onde é que tu tá? E aí o que acontece? Qual é a história que tu tá repetindo? Da minha mãe que escondia? Da relação de violência que existia entre os meus pais, porque a gente repete a nossa primeira história com as nossas relações, a gente vai repetir o padrão que a gente aprendeu em casa, a gente vai repetir a nossa comunicação, e aí a gente começa a distorcer as nossas relações, gente. E como é que distorcer a relação, gente?
A primeira é quando eu generalizo tudo. Eu tenho uma história que é engraçada, gente. Meu ex-marido, eu pedia pra ele comprar leite, sabe? E aí ele dizia pra mim assim, tem que comprar pão? Eu disse, tem que comprar leite. Aí o que ele trazia, gente? Ele trazia pão, ele não trazia leite. E aí eu dizia, puxa, mas ele nunca faz o que é preciso fazer. Ele não sabe fazer o básico. Eu tô generalizando. Até que eu saí dessa generalização e eu dizia pra ele, precisa comprar leite. Aí ele dizia, e pão? Aí eu disse, pão e leite. Aí ele começou a trazer o pão e o leite. Eu comecei a olhar do meu lugar aonde ele estava olhando. Ele queria comprar pão. Só que ele não conseguia colocar os dois. Então, gente, a gente precisa começar a olhar nas minhas pequenas atitudes, na lista de supermercado, o que ela tá me dizendo. No marceneiro que não dê certo. Cada pessoa que cruza a tua vida, ela vai trazer para ti uma informação que tu precisa transformar. Outra, gente, é o extremismo. A gente coloca uma lente de aumento em tudo que o outro faz. Tudo que o outro tá fazendo é maior. Então a gente dimensiona e acaba criando atrito por tudo. Vocês queriam ir num restaurante. Mas tu disse que queria ir. E aí tudo vira uma confusão. O outro movimento, gente, e aí nesse do extremismo, eu viro também a juíza do outro, que aí eu caio na crítica, eu viro agressora também, tá? O outro movimento é o da personalização, é quando eu me responsabilizo pelo bem-estar do outro. Mas o fulano chegou no mau humor. Eu sei por que ele chegou no mau humor, porque eu não mandei mensagem pra ele o dia inteiro, mas eu tava super ocupada, e é por isso. Gente, primeiro, essa pessoa aí da personalização, ela é o quê? Ela é aquela que lê pensamento. Gente, você não lê mente, você não lê pensamento. Você mal sabe o que você pensa. Você se confunde com o que você pensa e você acha que você vai ler a mente do outro, a não ser que você seja mediúnica. Fiquei selvagem. Nem me fale, cada um que eu estou passando e parece que tem exagerado. Fazendo maior drama do que necessário. Olha só, é isso, gente. Então esse extremismo e também essa personalização de que só acontece comigo, eu sou o centro do universo, você não é o centro do universo. Só que ao mesmo tempo essa personalização, gente, ela traz um processo de racionalização emocional. Todas as minhas emoções ficam tão bagunçadas aqui dentro que eu acho que elas são verdades. Eu não consigo separar as emoções dos fatos, da realidade. E aí da treta, tá? E a leitura de mente eu já falei, e aí a gente cai também na crítica, né? E na crítica, gente, é a desqualificação do outro. Mas eu também tô me desqualificando, tá? Essa é a grande história. Todas essas, o que faz? Eu passo o processo de repetição. Deixa eu te contar uma história, tem duas histórias até, tá? Uma era assim, um casal, ele veio ser atendido para mim, ele foi para o aconselhamento sistêmico, e aí o que a mulher trazia? A mulher trazia que o marido, quando eles tinham um conflito, ele ficava dias sem falar com ela. Dias sem falar com ela é o quê? O que acontece com uma pessoa que fica dias sem falar com outra? O que ela é? Lembra? Qual é o padrão? Liz, eu jurava que lia mentes. Adri, tu lê mente? Não, tu não lê mente, tá? A não ser que tu seja mediúnica. Gente, a gente é muito cara de pau. Você não lê a mente. E se você tiver alguma dúvida, tá? Você vai e pergunta. Você pergunta. A melhor maneira para sair dessas distorções e para começar a criar relações mais leves é perguntar e perceber quais são os meus comportamentos. Oi, Lu. Qual é, gente, o enfraquecimento? Desprezo não, também é o desprezo.
é a indiferença e o desprezo. Esse cara que saía da cama, primeiro, ele tratava isso como indiferença, tá? Ela percebia como indiferença. Mas também pode ser, gurias, o desprezo. Ele se achava melhor. E aí, quando eu trouxe para a constelação, o que se descobriu? Toda vez que o pai e a mãe dela tinham um atrito, o pai saía da cama para punir a mãe, Luísa. Qual é o padrão que deixa de castigo? É o padrão da indiferença ou do desprezo, tá? Ou pode ser outro, tu entendeu? Isa, adorando a live, obrigada. Essa pessoa, exatamente isso. Então, gente, e ela repete hoje o mesmo lugar que a mãe fazia. E ela casa com o mesmo homem. Outra coisa, outro atendimento que eu fiz foi, a mulher chegou e disse, eu vou me separar. Oi? Vou. O meu marido faz com que eu lave, que eu seque o box do banheiro. Gente, eu não sei se você lava o box do banheiro com todo o respeito, eu não sei se você seca o box do banheiro. E com todo o respeito do meu lugar, pra mim isso não é natural. Se você tomou banho e depois você vai secar o banheiro, tá, você vai ter as suas justificativas, mas pra mim não é normal. E aí quando eu fui olhar e ela batendo no marido, porque meu marido é isso, porque meu marido é aquilo, ela tava na defensiva. E ela disse, vou me separar. E no resto ele é um marido maravilhoso, mas eu não aguento mais secar banheiro. E aí eu fui olhar, eu disse, quem é que tem esse controle excessivo? E aí ela disse, o meu pai obriga minha mãe a secar banheiro. Gente, isso não é brincadeira, a gente tá rindo, mas é verdade. Eu ainda não consigo rir, porque eu acho triste. Ela casou com um homem que faz exatamente o que o pai fazia com ela. Exatamente. Qual é a chance, em 7 milhões de habitantes, tu encontrar alguém que faça exatamente o que teu pai faz pra mãe? Campo de ressonância. Por que eu faço isso? Porque eu tô nessas triangulações. Meus sogros incomodam com o box também. Gente, eu não vou. Eu tinha uma prima do Norton, que ela tinha um apartamento fora, e ela queria que secasse o banheiro. Gente, eu não seco o banheiro, entendeu? Boto tira-limo lá. Não adianta me explicar. Eu não entendo secar o box. Não entendo e não quero entender. Sinto muito. Então, a outra história, gente... qual é a outra história? A outra história é assim, chegou uma cliente e disse, eu quero me separar. Eu disse, por quê? Porque o meu marido, ele não faz nada. Oi? Veio ela e o marido. E aí ele diz, todo dia, ela disse, eu conto pra ele os meus problemas e ele finge, ele fica indiferente com tudo que eu tô vivendo. Oi? E eu deixei ela falar, tá? Eu conto o que tá acontecendo na empresa e ele não faz nada. Oi? Oi? O que tá nisso? Isso, ela tava na defensiva, no ataque. Por que o marido não faz nada, amor? Aí ele disse, Lizzy, ela chega todos os dias e ela reclama da chefe. Essa chefe é nova e ela despreza essa chefe. O chefe, não é chefe, era o chefe. E lembra, desprezo. Tá vendo indiferença e desprezo, casadinho. Se eu pudesse, eu ia lá e dava um soco nesse cara. Mas eu não posso. Essa é uma situação dela com a empresa. Então, eu fico quieto. Então, tá percebendo? E ele já tinha falado isso pra ela. Quando ele disse isso pra ela, na minha frente, é como se fosse a primeira vez. Ela tava onde? Na vítima. Ela tava na defensiva, ela tava no vitimismo, ela não queria uma solução. E ela se negava a sair da defensiva. E aí tu vai ver o quê? A briga que ela tinha. Os pais tinham uma briga muito profunda. Não se separaram
mas viviam que nem gato e cachorro, ou gato e rato. Então, começa a perceber quais são os teus padrões. Isso é muito importante, tá? Sim, triste, meu marido fica com medo e seca, porque agora está bem, mas muitas... Olha só, gente, olha como é profundo. Secar o box, eu tô falando... Gente, isso é importante. Secar o box afetou a minha forma de interpretar um ambiente. E aí, para que eu não seja excluído, vai também afetar, eu preciso me condicionar a esse movimento. Lembra na desordem, o controle, o perfeccionismo, eu não posso errar, eu não posso falar. Acaba condicionando a minha forma de pensar e de interpretar. Para viver naquele sistema, eu tenho que agir dessa forma. E aí eu não vou sentir. E o que eu vou sentir é o quê? Medo. Eu fico com medo. Então é nas pequenas coisas que tu tem que começar a perceber o que tu tá fazendo da tua vida. E aí o que acontece? Entre querer e escolher. Eu não tenho escolha. Eu faço o manual desse sistema familiar, eu faço essas regras. Mas o que fica dentro desse homem? Fica o quê? O indiferente, o desprezo. O que é que fica dentro dele? E aí eu perco o processo de criar, perco o meu processo de força. Como é que eu mudo isso, Lise? Tu muda isso através de identificar qual é o padrão. E é no pequeno passo. É o box do banheiro, secar o box do banheiro. É esconder as compras. É na sutileza dos detalhes, dos pequenos detalhes da nossa vida, que a gente vai descobrir quais são as atitudes que afetam nossos relacionamentos. Por quê? Porque eu afeto as 5 verdades absolutas do ser, que é a minha forma de perceber o mundo, que é a minha forma de sentir e interpretar. E a partir daí, de pensar. E a partir daí eu vou sentir. E aí eu vou decidir fazer as minhas escolhas ou não. Mas se eu não tenho o direito nem de deixar de secar o meu box, eu não tenho escolha. E eu vou afetar o meu equilíbrio do dar e receber com o outro. O dia que ele disse, pai, aqui é a minha casa e da Deia, foi libertador. Eram muitas questões. Na minha casa eu faço do meu jeito. É libertador, Deia. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o meu padrão. Porque eu vou começar a perceber quais são os cenários que eu tô. A partir desses cenários eu vou dizer, aqui é a minha casa e da minha mulher. Então eu começo a pensar e interpretar diferente. E aí o que eu vou sentir? Eu vou sentir alívio. E a partir daí eu começo a querer e a escolher diferente do meu sistema. E quando eu quero escolher diferente, eu passo a criar outras coisas. E aí eu tenho que entender que todas as minhas atitudes, elas fazem parte dessa comunicação e dessas regras que eu recebi na minha família. E como é que eu curo isso? Identificando o padrão. Como eu posso te ajudar? Faz o aconselhamento sistêmico. Semana que vem começa, não sei se é na semana que vem ou na outra, gente, começa a semana do Amores Imperfeitos Reais. Vai ser uma semana a gente trabalhando as nossas relações, tá? Porque aí eu vou abrir o carrinho pro Mai. Então, gente, eu espero que essa live te traga uma reflexão importante. Entender que a tua comunicação, ela é afetada pelas regras que tu teve em casa. E essas regras vão afetar a forma de tu pensar, de tu sentir e de tu agir. E quando tu começa a ver os pequenos detalhes, tu começa a mudar a tua forma de te relacionar. Muito, muito obrigada. Partilhem essa live vai ficar gravada. Um beijo no coração, até a próxima terça, às 18 horas. Beijo, gente. Obrigada.